Olá, amigos, sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós. Meu nome é Cleusa, sou trabalhadora do Grupo Espírita Fraternidade. Antes de iniciarmos, convido a todos para que neste momento possamos serenar os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Roguemos aos Espíritos de luz que nos envolva, nos ampare, nos auxilie, para que possamos compreender e assimilar com proveito o estudo de hoje. Que assim seja. Jesus, em sua infinita sabedoria, utilizava as palavras para nos ensinar verdades profundas de forma simples e acessível, convidando-nos sempre à reflexão e à transformação interior. Cada ensinamento é um chamado ao nosso crescimento moral e espiritual. É com esse espírito de aprendizado e humildade que damos continuidade aos ensinos do Mestre Jesus, estudando hoje a lição contida no livro da Esperança, capítulo 6, intitulada Evolução e Aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Capítulo 4, item 4. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima, destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios, por ele arrancado, as entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhes às determinações, transferindo-se de leito, com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles que de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos, e o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhes os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política. Investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, estuantes no universo. A face disso, não obstante, sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos.
por muito alta seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinada sobra de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e, com o tempo que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. A palavra evolução é utilizada para se referir às mudanças que os organismos sofrem ao longo do tempo. Quando falamos em evolução, não nos referimos apenas ao indivíduo isoladamente, mas às transformações observadas nas populações como um todo, percebidas nas diferenças que vão surgindo de uma geração para outra. Esse conceito, amplamente estudado pela ciência, ajuda-nos a compreender o desenvolvimento da vida no planeta. Entretanto, quando ampliamos o olhar para além do aspecto biológico, percebemos que a evolução não se limita ao corpo físico, ela alcança dimensões mais profundas, tocando a inteligência, os sentimentos e, sobretudo, o espírito. Para o espírito, a evolução Para o Espiritismo, a evolução é um processo contínuo e progressivo de desenvolvimento da natureza, envolvendo tanto os seres vivos quanto os elementos considerados inanimados. Tudo no universo caminha, ainda que lentamente, rumo ao aperfeiçoamento. Nada está parado, nada foi criado para permanecer eternamente no mesmo ponto. Dentro dessa perspectiva, compreendemos que a evolução espiritual acompanha o progresso intelectual e moral dos espíritos. À medida que aprendemos, que experimentamos e que refletimos sobre nossas ações, vamos nos transformando interiormente, ampliando nossa consciência e nossa responsabilidade diante da vida. O termo aprimoramento significa tornar algo melhor, mais bem acabado, mais aperfeiçoado. No campo moral, o aprimoramento representa o esforço constante de melhoria íntima, o desejo sincero de vencer imperfeições e desenvolver virtudes como a paciência, a humildade, a fraternidade e o amor ao próximo. Para o Espiritismo, o aprimoramento é o progresso. Para o Espiritismo, o aprimoramento e o progresso nos dizem respeito apenas ao indivíduo isolado, mas também às coletividades. A humildade evolui à medida que seus membros evoluem. Quando um espírito se melhora, contribui silenciosamente para a melhoria do meio em que vive. Quando muitos se esforçam pelo bem, toda a sociedade se beneficia. Diante desses esclarecimentos, o estudo de hoje tem como objetivo nos convidar à reflexão, como estamos aproveitando as oportunidades de que a vida nos oferece. Qual tem sido, de fato, a nossa missão aqui na Terra? Cada oportunidade que recebemos ao reencarnar tem uma finalidade muito clara: promover nosso crescimento espiritual. Reencarnamos para aprender, para reparar erros do passado, para desenvolver sentimentos mais nobres e para colaborar na construção de um mundo melhor. Como nos lembra Emmanuel, somos chamados a ser os senhores da evolução da Terra, não só no sentido de domínio egoísta, mas de responsabilidade consciente. Ao longo das nossas sucessivas reencarnações, aprendemos a lidar com os recursos que a natureza nos oferece,
Saímos de um período primitivo, quando vivíamos nas cavernas e utilizávamos os recursos naturais de forma rudimentar, e avançamos para uma era de grandes descobertas e inovações. Hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, encurtamos distâncias, ampliamos a comunicação e transformamos profundamente o planeta. Entretanto, apesar de tantos progressos materiais, percebemos um paradoxo. Muitas vezes nos afastamos daqueles que estão fisicamente ao nosso lado todos os dias. Estamos conectados virtualmente, mas emocionalmente distantes. Sabemos operar máquinas complexas, mas ainda temos dificuldade em lidar com as nossas próprias emoções. Dominamos a matéria, mas ainda lutamos para governar nossos impulsos, nossas palavras e nossos pensamentos. Já conseguimos identificar, modificar e utilizar diversas formas de energia presentes na natureza. Vamos pouco a pouco organizando e administrando aquilo que nos é possível, tentando governar a luz infinita que o universo nos proporciona. No entanto, esse poder crescente exige maturidade moral compatível. Infelizmente, ainda nos encontramos muito apegados aos bens materiais, às conquistas externas e às ilusões do mundo transitório. Muitas vezes nos esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual, que é imortal e segue conosco além da experiência terrena. É exatamente nesse ponto que Emmanuel nos chama a atenção. Ele nos lembra que o verdadeiro progresso não está apenas fora de nós, mas principalmente dentro de nós. O crescimento material, sem o correspondente avanço moral, pode gerar desequilíbrios, conflitos e sofrimentos. Sabemos que somos sustentados e amparados pela espiritualidade amiga, que nos orienta, nos inspira e esclarece sempre que estamos receptivos. Nunca estamos sozinhos. Contudo, é importante lembrar que cada um de nós é responsável pelas nossas próprias escolhas e, consequentemente, pelo próprio destino. O aprimoramento moral não pode ser transferido a ninguém. Não depende apenas de orientação espiritual, de estudo ou de boas intenções. Exige esforço pessoal, disciplina, vigilância e perseverança. Como nos ensina o Evangelho, e é pela prática do bem que avançamos com segurança. Por isso, precisamos aprender a valorizar as oportunidades simples do dia a dia. Cada manhã em que despertamos representa uma nova chance de recomeçar, de agir melhor, de corrigir atitudes, de semear o bem onde estivermos. Emmanuel nos indica o caminho ao fazer referência às leis divinas. Ele nos lembra que, para alcançar a meta da evolução, do aprimoramento, é indispensável planejamento, organização, investimento e trabalho constante. Nada se constrói de forma sólida sem esforço continuado. Planejar é refletir sobre nossos objetivos espirituais. Organizar é colocar ordem em nossos pensamentos, sentimentos e ações. Investir é dedicar tempo e energia ao que realmente importa. Trabalhar é agir diariamente no bem, mesmo quando surgem dificuldades ou incompreensões. Em cada instante da vida, somos convidados a analisar os acontecimentos que nos cercam. Nada ocorre sem motivo. As experiências, sejam elas agradáveis ou desafiadoras, trazem lições valiosas para o nosso crescimento. Se aprendermos a aproveitar as circunstâncias do cotidiano, ajustando-lhes as provas e as expiações com serenidade,
poderemos nos consagrar no serviço do bem. O lar, o trabalho, a convivência social, a casa espírita são campos abençoados de aprendizado e renovação. Para isso, é fundamental estarmos dispostos a estudar, refletir e aprender. A disciplina dos instintos, o controle das paixões inferiores e o cultivo das virtudes superiores são tarefas diárias que exigem paciência e compreensão conosco mesmos. Assim, passo a passo, vamos melhorando sempre. A evolução não acontece de um dia para outro, mas é construída com pequenas escolhas corretas repetidas ao longo do tempo. Que possamos, à luz dos ensinamentos de Emmanuel e do Mestre Jesus, assumir com responsabilidade a nossa parcela na evolução da Terra, começando pela transformação íntima, confiantes de que todo esforço sincero no bem jamais será vão. Que assim seja. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Se puderem, se inscrevam no canal e acompanhem e compartilhem as nossas lives. Contamos com vocês. Graças a Deus. Fiquem com Deus.